Olá, sejam todos bem-vindos. A gente está chegando agora para a nossa 10ª aula e a gente está falando do módulo 9, aliás, do módulo 7, que é o módulo de posturas. E dentro desse módulo de posturas, esse módulo tem 5 capítulos e a gente está indo para o capítulo 4, tá? Então, voltando a repetir, cada capítulo existe uma exposição de uma teoria envolvendo as asanas e tudo que envolve a filosofia do yoga, todas as posturas, todas as características. E dentre essas características, a gente sempre faz aulas práticas, tá? Então, a gente vai fazer uma exposição teórica. Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia e os tipos de alongamento, que é o capítulo 4. E depois a gente vai estar falando vai estar fazendo várias práticas, né? Daí eu vou disponibilizar aqui no YouTube aulas práticas, tudo com as posturas que a gente vai ver nessa aula, tá certo? Então, lembrando, a gente estudou no capítulo 1 biotipo, né? Cada biotipo, a variação anatômica e a relação que eles fazem com os doshas. E a gente fez 3 práticas de yoga, elas estão aqui no YouTube. E aí no capítulo 2 a gente falou de coluna vertebral e torções. E depois a gente fez as posturas também. Aí no capítulo 3 a gente falou de articulações e músculos. E também fez prática prática de articulação voltada ao que a gente estudou com as asanas que a gente estudou no capítulo 3. E vai ser a mesma forma nesse, só porque nesse vamos ter várias práticas, vai ter essa aula teórica e vão ter várias aulas práticas, porque vão ser muitas posturas que a gente vai ver hoje, várias questões internas de funcionamento de posturas, anatomia física, quais os tipos de alongamento e assim por diante. No mais é isso, tá? E vai continuar da mesma forma, né? A gente está chegando na aula 10 e vamos seguir para a nossa aula. Sejam todos bem-vindos e vamos lá. Agora a gente vai estar falando aqui de fisiologia do alongamento. A gente parte de um princípio que a biomecânica do sistema musculoesquelético está sob nosso controle voluntário, né? Ou seja, a gente se a gente quer mexer uma perna ou um pé, né? Quando desejamos mexer a perna, o cérebro sinaliza que o quadríceps aqui no caso contraia, estendendo as pernas e alongando os posteriores da coxa. Para realizar uma postura de yoga, a gente realiza uma cascata de eventos biomecânicos fisiológicos, né? Ou seja, após uma ação biomecânica consciente, geram várias respostas fisiológicas que são inconscientes, que a gente não sabe se a gente não estudar, né? E é isso que a gente vai saber. É muito elementar para a gente observar, fazer isso. A gente sabe que quando a gente faz uma ação, o nosso cérebro manda o nosso braço mexe, por exemplo, né? Quando a gente pede para ele mexer, mas o que acontece, né? Qual o padrão muscular, o que envolve, quais são os órgãos físicos que envolve, isso tudo que a gente vai ver e vai ajudar e muito no nosso processo de fazer as nossas posturas, né? Seja na nossa prática individual ou seja para dar aula, tá? O que a gente vai falar? Reflexos da medula espinal, tá? A gente vai estudar o que é o fuso neuromuscular, inibição recíproca e o órgão tendinoso de Golgi. Tá? Tudo isso a gente vai estudar. Ó. Quando os músculos se contraem ou alongam, os receptores internos alertam o sistema nervoso central sobre o evento. O resultado é um mecanismo de yin e yang, né? Retroalimentação que controla e faz uma sintonia fina dos movimentos. O que vai acontecer? Essa medula espinal que a gente está vendo aqui, ó, que está em amarelinho aqui, ela sinaliza para o nosso cérebro. Por isso que a gente estudou no capítulo 2, né, que era sobre torções e coluna vertebral, sobre aqui o tão importante que é a nossa coluna, justamente porque ela a morada energética do nadi principal, que é o Sushumna, né, esse nadi central, e também da medula espinal, que está aqui, ó. Que isso daqui, lembra quando tem pessoas que têm
hérnia de disco, por exemplo, isso aqui está inflamado, né? Esse disco intervertebral aqui está inflamado e fica apertando a medula espinhal e dá uma dor intensa. Não tem como ter, é uma das coisas que mais tira a qualidade de vida da gente, né? E basicamente é um diálogo entre músculo, medula espinal e cérebro, ou mecanismo do alongamento. E é tudo isso que a gente vai ver ao longo da nossa aula aqui, ó. Então a gente vai ver o que é um fuso neuromuscular. A gente viu ali a medula espinal e o fuso neuromuscular é como se a gente tivesse um chip dentro do nosso músculo. Vocês estão vendo aqui nessa fotinha aqui, ó. Tem vários elementos e aqui é esse chipzinho aqui que tem, é esse fuso neuromuscular. Nessa outra fotinha aqui fica mais evidente aqui, ó. Aí, o que é a função do fuso neuromuscular? Basicamente, quando o músculo ele é alongado, esse fuso envia um sinal para a medula espinal, que a gente viu no último slide, né? Que ele passa ali pela nossa coluna, manda um sinal que então devolve um sinal indicado para o músculo que contraia e resista ao alongamento. Isso protege o músculo de alongar-se excessivamente, né? E essa medula, ela assim, claro, ela se localiza aqui no ventre do músculo, né? Cada músculo tem tipo esse chip que controla. O que acontece? Ele controla. Por quê? Porque quando tu alongar muito a musculatura, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma sinalização através da medula espinal para que o músculo contraia e resista esse alongamento, justamente para o nosso músculo não forçar demasiadamente, né? A gente vê aqui, deixa eu só tentar, o slide deu uma bugadinha aqui, opa. Ali embaixo, sustentar um alongamento por 30 e 60 segundos faz com que esse fuso neuromuscular diminua seus impactos e os músculos comecem a relaxar. Aí a gente vai transcendendo, a gente vai observar que esse é um processo normal, porque quando a gente faz um processo de alongamento, a gente vai ver os tipos de alongamentos mais para frente, que a primeira resposta muscular a um alongamento, o que é? É uma contração, e tu segurar por 30 e 60 segundos é o suficiente para a gente passar, resgatar, transcender esses limites físicos, né? E aí o que vai acontecer? Esse fuso neuromuscular aqui, ele vai constantemente mandando respostas pela coluna, pela medula espinal até o cérebro, e essas respostas que ele manda, essas respostas chegam até o cérebro e indicam que a gente quer alongar o músculo. E claro, esse chip é perfeito, o nosso corpo ele é perfeito, né? Se a pessoa for, por exemplo, uma pessoa sedentária e vai fazer esse alongamento aqui acontecer, e esse fuso logo vai fazer com que já vai mandar essa resposta para o cérebro e vai causar uma cãibra, alguma coisa desse tipo, para ti não insistir no erro, né? Vai fazer essa cãibra que está acontecendo ali, o teu músculo vai começar a quicar, né? É diferente quando um músculo aqui quica, começa a tremer. O que é essa resposta física? É uma resposta que tu tá passando dos limites físicos, né? Diferente quando o corpo todo começa a se tremer um pouco, porque daí já é uma coisa mais de preparo físico, uma coisa mais de uma reação cardiovascular do que uma reação muscular propriamente dita. Mas isso tudo é papel do fuso neuromuscular que a gente viu ali, tá? E aqui a gente, como nesse próximo slide aqui, a gente vai falar um pouco sobre essa inibição recíproca, porque é um elemento muito interessante para a gente entender esse yin yang fisiológico, né? Yin yang é aquele conceito do taoísmo, né? Da filosofia chinesa, que é aquele processo de equilíbrio, né? A gente vê isso, por exemplo, que está fazendo Paschimottanasana, o quadríceps na região anterior da coxa é o agonista, e o posteriores da coxa é o antagonista, é o que está alongando, tá? Então, esse músculo aqui de cima, ele vai estar contraindo. Então, quando tu está fazendo o Paschimottanasana, às vezes tu tá ali e tá fazendo um esforço de só descer o tronco lá para
para cima e não tá fazendo esse esforço aqui, que daí tu refina a tua postura, né? Quando tu contrai aqui o quadríceps, aí o que vai fazer essa resposta? Essa resposta vai fazer com que esse alongamento do posterior da tua coxa aqui aconteça, né? O que é um alongamento em essência? A gente vai ver aqui nesse movimento aqui, ó, de que é o afastamento da musculatura, tá vendo? Aqui tem 2 tendões e a gente vai fazer com que essa musculatura ela se afaste dos tendões, da inserção, né? E onde estão as inserções dos tendões. Aqui ele está fazendo com que aconteça esse yin yang fisiológico. O que acontece também, aqui a gente está vendo o meio de uma medula espinal, né? Então esse processo de tu contrair voluntariamente o quadríceps aqui da tua coxa vai ser enviado para o teu cérebro, que vai fazer uma resposta para que o alongamento aconteça. Então a gente às vezes não consegue avançar no nosso alongamento justamente porque a gente não faz essa escrutinação, né? Esse trabalho mais minucioso fisicamente, e acaba deixando as coisas acontecerem com menos cuidado, e aí a gente não avança no alongamento. E é muito interessante a gente fazer isso, e a gente chama isso de inibição recíproca. A gente dei o exemplo aqui do Paschimottanasana, né, que é uma postura que muita gente tem dificuldade, e ela é bem clara, né? Olha aqui, ó, contração intensa, né? Lembrando que sempre o azulzinho é a contração e o vermelho é o alongamento, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer de quanto mais tu contrair um, mais tu alonga o outro. Aí a gente vai chegando esse tipo agora a gente vai falar sobre o órgão tendinoso de Golgi. Tudo isso ajuda no nosso processo de alongamento, né? A gente entender o que é o fuso neuromuscular, como a gente viu aqui nesse slide inicial, é o quê? É entender que vai passar aquela contração inicial se a gente resistir 30 a 60 segundos. E aí a inibição recíproca é um momento que tu já está fazendo com que essa musculatura ela ganhe algo a mais, né? Tu já conseguiu resistir, tu já entendeu a fisiologia do teu corpo, né? E a partir da inibição recíproca, a gente começa a entender outro órgão que é bem interessante no processo de alongamento, que é esse daqui que a gente chama de órgão tendinoso de Golgi, que dá origem ao alongamento facilitado, que a gente chama, né? Então, o que a gente vai falar aqui no órgão tendinoso de Golgi, ó? A permanência na postura do yoga resulta de disparos do órgão tendinoso de Golgi, tá? A resposta a essa tensão resulta a sinalização da medula espinal para que os músculos relaxem, tá? Ao contrário do fuso neuromuscular, onde a resposta é uma contração, no órgão tendinoso de Golgi a resposta é contrária, que ele relaxa, tá? Tal resposta a relaxamento persiste por um breve período, mesmo depois da separação das mãos no término do alongamento. A gente está usando aqui o Gomukhasana como exemplo, tá? Lembra que eu vou fazer uma aula com todos, né? Aí, o que acontece? Esses receptores, eu não botei aqui, deixa eu ver se eu botei alguma... Mas eu acho que não. Não botei não. Eles são... esse órgão tendinoso de Golgi tem a musculatura, né? E ela tem aqui os tendões que seguram o músculo. Ele está um pouco acima, é tipo um chipzinho que está acima desse tendão. É tipo um chipzinho, né? O fuso neuromuscular ele está dentro do ventre muscular. Já o órgão tendinoso de Golgi ele está aqui nas extremidades, tá? Ele é próximo aos tendões, por isso que é tendinoso, tá? E o que acontece? Que é isso que a gente chama de alongamento facilitado, que é bem interessante. Por quê, gente? Porque a gente, no órgão tendinoso de Golgi, a gente contrai a musculatura, né? O que acontece? Isso aqui é um músculo, né? Ele está contraído, ó. Esse músculo aqui está contraído. Aí, o que tu vai fazer? Esse músculo ele vai aproveitar esse inchaço muscular, porque ele vai contrair, e esse órgão tendinoso de Golgi que está aqui, vai fazer disparos através da medula espinal, para que a musculatura relaxe. E o que tu vai aproveitar nesse relaxamento muscular? Tu vai aproveitar para fazer o alongamento, para aprofundar ainda mais o alongamento. A gente faz isso em várias posturas. Aqui eu dei o exemplo do Gomukhasana aqui, né? A gente vai aproveitar
Depois vai ter mais exemplos aqui dessa postura, mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Por exemplo, uma contração no Virabhadrasana, na postura do guerreiro, vai fazer com que tu faça um Trikonasana, por exemplo, a postura do triângulo, com mais leveza, porque esse disparo do órgão tendinoso de Golgi, ele vai fazer com que a musculatura relaxe. E ela estando relaxada, aí é o momento oportuno para te puxar e transcender ainda mais os teus limites físicos, né? Aí a gente viu isso, né? O Yin Yang fisiológico, a gente vê o fuso neuromuscular, a inibição recíproca, que é uma contração e relaxamento do músculo. A gente viu o órgão tendinoso de Golgi, que é a contração muscular, depois da contração muscular, o avanço do alongamento. E agora a gente vai ver os tipos de alongamento, que são 3, tá, gente? Ó, a gente usa 3 basicamente no yoga, que é o alongamento balístico, né? Que é esse daqui, que a gente vai ver de primeira, o facilitado e o passivo. Vamos lá, o alongamento balístico, esse é o tipo de alongamento que usa ações de insistência para alongar o grupo muscular. As séries, por exemplo, de Vinyasana, são exemplo de alongamento tipo balístico. Esse método é útil para reajustar o comprimento do músculo obtido pela prática prévia. Obtido na prática prévia. Por exemplo, esse aqui é um bom aquecimento, né? O Surya Namaskar. Ou a pessoa que está muito em estado de sedentarismo, está se sentindo travada, é interessante praticar o Chandra, né, o Surya Namaskar, que é um alongamento constante, né, a gente não para, né, não tem permanência nisso aqui, a gente vai seguindo as posturas e vai seguindo e vai observando o corpo chegar. Tá? Vai fazendo esse reajuste muscular, né? Porque a gente tem sim um padrão muscular que a gente viu lá nos biotipos, né? Da variação anatômica, que a gente tem que chegar nesse biotípico, né? Nesse biotipo, a gente tem que se esforçar para chegar. Então, se está em um estado de corpo travado, é um bom começo, né? Fazer o Surya Namaskar, o Chandra Namaskar, vários outros Surya Namaskares, ou usar como base da tua prática o Surya Namaskar. Porque o que acontece numa prática de Hatha Yoga tradicional é a gente usar a base, o Surya Namaskar, o Chandra, né, etc., e usar os outros tipos de alongamento. Por exemplo, alongamento passivo aqui, vocês vão ver como é que é. Esse tipo de alongamento envolve o uso da massa corporal, gravidade, grupos musculares, sinergista e antagonista para promover o alongamento, né? Sinergista e antagonista para promover o alongamento. O corpo é colocado em uma posição para alongar-se, isso se mantém por longos períodos para permitir que os receptores regulam o comprimento do músculo e se acostumem. Os receptores aqui é o fuso neuromuscular, né? Lembra que a gente tem que ficar por um período para que o fuso mande uma resposta lá para o cérebro, através da medula, e a musculatura relaxe. Esse, na minha opinião, é um alongamento mais meditativo, né? Ele é mais difícil de ser transcendido, mas ele é o que mais traz introspecção pra gente, ó. Esse tipo de alongamento afeta os fusos, como eu falei para vocês, né? Sustentar os alongamentos passivos por um longo período alonga os elementos não contráteis no músculo, como a fáscia. É bem interessante também para fazer no início da prática, porque a gente faz aquela liberação miofacial. Eu gosto de fazer, por exemplo, o alongamento passivo no início, um pouco, né? Esse aqui, por exemplo, ó, Shishupalasa, esse aqui, o balanço do bebê, eu gosto de fazer porque a gente sai de uma meditação, né? E esse faz um alongamento dos grupos musculares que sustentam a gente na meditação. Então, o que a gente está fazendo? Cada postura dessa daqui que a gente está vendo, eu vou fazer, claro, uma prática para vocês adiante, mas é impermanência, sabe? Segurar a postura por longos períodos que eu falo de 2, 3 minutos, cada posturinha dessa aqui, e ir observando o teu corpo para evoluir, né? Aí a gente viu ali no órgão tendinoso de Golgi, a gente vai voltar agora, porque esse aqui, ó, ele é muito associado ao órgão tendinoso de Golgi, que é o alongamento facilitado, o nome já diz, né? O alongamento facilitado, ele busca facilitar esse processo de a gente buscar um alongamento, tá, gente? Olha só o que acontece, ó. Também conhecido com facilitação neuromuscular proprioceptiva. Esse tipo de alongamento envolve uma breve contração do músculo que se deseja alongar. Essa ação estimula o órgão tendinoso de Golgi, como eu falei para vocês, resultando na sinalização da medula espinal para que o músculo
em contração, relaxando. Essa frouxidão criada pela resposta é então utilizada para ampliar o alongamento, tá certo? O que a gente faz, né? A gente faz uma breve contração, por exemplo, aqui ele está fazendo o Janu Shirshasana, que é o Paschimottanasana polarizado, né? Quando a gente faz de uma perna só para frente, a gente tem a oportunidade, por exemplo, se tu é uma pessoa que não encosta a testa no joelho, no Paschimottanasana, que é aquela com as duas pernas para frente, no Janu Shirshasana, por ser um alongamento assimétrico, tu vai ter a oportunidade de chegar mais próximo, né? Vivenciar um pouco mais essa abertura física. É bem interessante trabalhar esse tipo de alongamento também, com alongamento assimétrico, né? E nesse alongamento assimétrico, nesse alongamento facilitado, a gente faz o quê? Ele trouxe o calcanhar, ele apertou o calcanhar para o chão e fez uma leve contração aqui, né, na panturrilha, no gastronêmico. E também uma contração aqui no posterior da coxa, ficou alguns segundos aqui e depois alongou a musculatura. E aí ele esperou essa musculatura a frouxidão da musculatura vir, né? Aqui o Gomukhasana, eu falei para vocês que ia voltar no Gomukhasana aqui, ó, para explicar melhor. O que aconteceu aqui, ó? Foi um giro de ombros, ó, ele tá fazendo um giro, né? Tá fazendo uma contração, né? Lembra que o azul é contração, ó, uma contração aqui da escápula, do deltoide escapular, né? Aqui do tríceps, do bíceps. Aí depois ele começa a usar essa contração para ir devagarinho evoluindo na postura. Pode ver aqui, ó, quanto mais vermelhinho é mais alongado. Agora ele foi fazendo o que? Ele foi cada vez mais aproximando a cordinha aqui, né? Até, enfim, encontrar mão com mão. Então essa contração, essa frouxidão vai acontecer. Tu vai apertar um pouquinho, contrair de novo e na terceiro movimento fazer o movimento final de contração máxima. Aqui o Virabhadrasana é um exemplo bem interessante para a gente, ó. O Virabhadrasana e o Parsvottanasana são movimentos que a gente enxerga muito bem o que é esse movimento do alongamento facilitado. Por exemplo, vai ficar 5 ciclos de respiração aqui ou mais, contraindo bem aqui o quadríceps posterior da coxa. E o que vai acontecer no final? Tu vai usar essa contração intensa e vai contrabalancear com um alongamento intenso, né, do posterior da coxa. Olha só, a gente vai fazer com que a perna toda alongue, ó, estica a perna aqui, tá vendo um alongamento bem grandão. Te amo. Aí esse alongamento acontece e aí você vai conseguir evoluir nesse processo aqui, tá? De esticar. E é isso, por isso que o alongamento facilitado é bem interessante para você que tem dificuldade de agir, de se alongar, de progredir no alongamento. Usa esse alongamento aqui, ó. Ele é um pouco mais intenso, né? Você vai ver que vai ficar logo, um débito cardíaco aumenta bastante, a gente fica bastante coração, né? Aumenta bastante. Mas vale muito a pena, tá? E o que a gente vai fazer? A conscientização do psoas, esse é um órgão que está sendo estudado agora com muita veemência ultimamente, né? O psoas, esse é um músculo da alma, né? É um dos músculos mais profundos e de difícil acesso, né? E tem a ligação também muito com o nosso emocional, liberando muitas tensões, estresse, ansiedade. Esse movimento, para quem normalmente muitas pessoas trabalham hoje em dia sentadas, né? Aí não tem como alongar essa musculatura aqui, e essa musculatura está ligada lá com o diafragma, né? Com o músculo responsável pela respiração. E essa conscientização do psoas aqui é muito interessante. A gente vai fazer um link depois para o nosso próximo módulo, que são os bandhas, né? As chaves energéticas do yoga. Aí é interessante porque essa contração isométrica do psoas, promovida por posturas como Parsvakonasana e Trikonasana, que a gente está vendo aqui, né? Parsvakonasana e Trikonasana, podemos realizar uma ativação da isometria ao longo dos músculos de modo sequencial, fazendo com que nos conscientizamos dele de forma ligeiramente diferente em cada postura. Então, o que vai acontecer? Cada postura dessa daqui vai trabalhar o psoas, mas ligeiramente diferente, sabe? Então tu vai fazendo um recrutamento, porque ele tá lá profundo. Ele pode ver que aqui só tá o esqueletinho, né?
já para a gente ver certinho onde é que tá, porque através das musculaturas adjacentes, tipo aqui o quadríceps, posterior da coxa, né, glúteo médio, glúteo máximo, tu consegue atingir o psoas, tá? Esse cria um fenômeno de clarividência corporal, no qual o cérebro antecipa as ações, no qual o cérebro usa o psoas, né? Outras posturas de yoga automaticamente engaja na atividade. Então, quanto mais a gente pratica, mais vai ter uma conscientização no quadril. Lembra? Tem um texto de Hatha Yoga, que é o Hatha Yoga Pradipika, que ele é bem didático nisso, né? Que ele fala que a prática de posturas ela serve para a gente entender o que é a Kundalini, o que é o nosso quadril, essa força do quadril. Então, a conscientização do psoas vem através da prática do yoga, através das outras posturas. A gente vai conscientizando esse músculo através das outras posturas, né? Fazendo um recrutamento muscular. Aqui mais algumas posturas de alongamento facilitado, que também, por exemplo, o Hanumanasana aqui, Hanumanasana, ela faz um intenso alongamento e contração do psoas, né? Aí, que o praticante está fazendo aqui? Ele está trazendo aqui, ó, a perna da frente para trás e depois, aos pouquinhos, ele vai fazendo um movimento de descer a coxa para baixo, né? Esse aqui é um movimento intermediário, tá usando a cadeira, né? Até que tu fecha o alongamento. Mesmo que tu não conseguir fechar, dá para usar os blocos, né? Eu, por exemplo, uso os bloquinhos, eu não consigo fechar o alongamento assim, igual ele, tá? Aí, gente, usa também aqui o Paschimottanasana, porque a gente viu lá o Janu Sirsasana, que ele é polarizado, ele é um alongamento assimétrico. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai contrair, vai puxar o calcanhar para o chão, fazer uma contração, lembrando aqui, e depois um alongamento, tá? Tá vendo vermelhinho aqui, ó? Um alongamento forte e vai fazer aquela inibição recíproca que a gente viu lá no início. Que é? Uma contração intensa da coxa para um alongamento intenso do posterior da coxa, tá certo? Então, basicamente é isso. A gente vai encerrando aqui essa aula. E agora o próximo passo é a gente botar isso tudo na prática, que é o mais difícil, entre aspas, né? Mas eu acho que vai dar mais prazer, porque vai ser uma prática de yoga propriamente dita, e aí vai dar para vocês captarem um pouco disso. Se vocês quiserem voltar, anotarem, tem a apostila também, tá? Se vocês quiserem a apostila, eu posso mandar para vocês, é só me pedir aqui pelo YouTube. E a gente entender um pouco sobre fazer uma dimensão maior sobre a nossa postura, né? E com cuidado, né, pra gente nunca se machucar, a gente ter uma longevidade de prática, porque não é muito raro a gente ver que pessoas se machucam praticando yoga, e não é o nosso caso, a gente não quer, né, por isso que a gente estuda bem, esse módulo de posturas é um dos módulos maiores até agora, e a gente vai levando adiante, vai praticando e estudando, e aí depois a gente fazer toda essa prática dessa aula, a gente vai ir pro capítulo 5, que é o último, né? Que são as inversões, o relaxamento e as paradas de mão, tá? Tudo isso estudado e depois praticado. Muito grato pela presença e até breve. Namastê.